Imagine um cofre concebido para guardar os segredos mais sensíveis de um Estado moderno. Um cofre capaz de armazenar não apenas documentos, mas decisões estratégicas, coordenadas militares, planos operacionais e códigos que determinam o sucesso ou o fracasso de uma guerra. Agora, imagine que a chave desse cofre não seja feita de metal, nem composta por números ou algoritmos matemáticos complexos, mas construída a partir da própria luz, obedecendo diretamente às leis fundamentais da física. Nesse sistema, qualquer tentativa de copiar essa chave ou observar seu funcionamento provoca sua destruição imediata, tornando a violação não apenas difícil, mas fisicamente impossível. Durante décadas, essa ideia pertenceu ao campo da teoria e da ficção científica, associada a laboratórios ultrasecretos de grandes potências, como os Estados Unidos ou a China. No entanto, ao contrário do que a maioria das análises internacionais supõe, essa tecnologia não apenas saiu do papel, como já está em operação, e mais surpreendente ainda, está operando em território brasileiro. Enquanto o mundo acompanha a corrida estratégica entre Washington e Pequim pela liderança em computação quântica, o Brasil avançou silenciosamente em um campo ainda mais sensível, o da segurança da informação em nível estratégico. O Exército Brasileiro, em cooperação direta com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e institutos militares de engenharia, desenvolveu, testou e colocou em funcionamento um sistema nacional de criptografia quântica, tornando-se o primeiro país do Hemisfério Sul a dominar integralmente essa tecnologia crítica. É fundamental deixar isso absolutamente claro. O Brasil não atua como usuário, cliente ou operador, dependente de tecnologia estrangeira. O sistema desenvolvido é nacional em todas as suas camadas. O hardware é brasileiro. O software é brasileiro. Os protocolos são brasileiros e o controle estratégico pertence exclusivamente ao Estado brasileiro. Não existem licenças externas, algoritmos importados ou caixas pretas sob controle de fabricantes estrangeiros. Trata-se de soberania plena aplicada ao domínio da informação, um atributo que apenas um grupo extremamente restrito de nações no mundo possui. Para compreender por que esse projeto se tornou uma prioridade estratégica, é necessário voltar a 2013, quando as revelações de Edward Snowden expuseram a extensão real da espionagem global conduzida pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Naquele momento, ficou comprovado que o sistema de vigilância norte-americano não se limitava a adversários estratégicos, mas incluía aliados, chefes de Estado e empresas estratégicas. O telefone da presidente brasileira foi monitorado e a Petrobras teve informações sensíveis interceptadas. Para a cúpula militar e política do Brasil, aquele episódio não representou apenas um constrangimento diplomático, mas um choque estrutural. Ficou evidente que não existia soberania nacional sem soberania digital. A conclusão foi direta e incômoda. Qualquer país que dependa de equipamentos estrangeiros para proteger suas comunicações estratégicas está, na prática, aceitando a possibilidade permanente de espionagem. As chamadas caixas pretas, fornecidas por empresas internacionais, carregam riscos invisíveis, como portas dos fundos e vulnerabilidades intencionais, capazes de ser exploradas por estados que dominam a cadeia de suprimentos. Para preservar segredos reais, o Brasil precisaria construir sua própria fechadura. Ao mesmo tempo, um risco ainda maior se aproximava no horizonte. A criptografia tradicional, que protege desde transações bancárias até comunicações militares, baseia-se em problemas matemáticos difíceis de resolver com computadores clássicos. Contudo, o avanço da computação quântica ameaça tornar essa proteção obsoleta. Máquinas quânticas plenamente funcionais
terão capacidade de quebrar em segundos algoritmos que hoje levariam milhões de anos para serem decifrados. No mundo da inteligência, esse cenário é conhecido como o apocalipse criptográfico. O dia em que os segredos acumulados por décadas se tornam subitamente legíveis. Diante dessa ameaça, o Exército Brasileiro tomou uma decisão estratégica incomum. Em vez de tentar aperfeiçoar a criptografia matemática tradicional, optou por saltar diretamente para um novo paradigma, baseado não em cálculos, mas nas próprias leis da natureza. A missão foi atribuída ao Instituto Militar de Engenharia e a grupos de física quântica da UFRJ, com o objetivo de desenvolver um sistema de distribuição de chaves quânticas, conhecido como QKDU, princípio por trás do que é ao mesmo tempo elegante e disruptivo. A chave criptográfica é transmitida por fótons, partículas elementares de luz, explorando um dos fundamentos centrais da mecânica quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg. Em termos práticos, isso significa que se um agente externo tentar interceptar a transmissão para ler a chave, a própria tentativa de observação corrompe a informação. O receptor legítimo detecta imediatamente a intrusão. Chave é descartada e nenhum dado sensível chega a ser transmitido. Não se trata de uma barreira de software, mas de uma barreira física. Não é algo que possa ser hackeado com mais poder computacional. Tentar quebrar a criptografia quântica equivale a tentar violar as leis da natureza. O desafio, porém, não estava na teoria amplamente conhecida pela comunidade científica internacional, mas na engenharia. Fazer a criptografia quântica funcionar em um laboratório controlado é uma coisa. Fazê-la operar no mundo real, sob o sol tropical, em longas distâncias, com poeira, vibração, umidade e instabilidades atmosféricas. É um problema completamente diferente. Foi exatamente nesse ponto que o projeto brasileiro começou a se destacar. Com recursos limitados, equipes nacionais desenvolveram seus próprios emissores de laser, detectores de fótons únicos e sistemas de correção de erro, recusando-se a adquirir soluções prontas no exterior. Cada componente foi concebido para evitar dependência tecnológica e reduzir superfícies de ataque. Em 2014, os primeiros testes de bancada demonstraram viabilidade. O passo seguinte seria decisivo. O Exército não buscava um experimento acadêmico, mas uma tecnologia capaz de operar em ambientes hostis, como a Amazônia e as fronteiras do país. A criptografia quântica precisaria sair do laboratório e entrar no campo. O teste mais ambicioso envolveu transmissões quânticas pelo ar, conhecidas como FreeCAD, eliminando a necessidade de cabos físicos e permitindo conexões seguras entre pontos militares estratégicos, enquanto laboratórios internacionais ainda enfrentavam dificuldades técnicas nesse tipo de transmissão. O projeto brasileiro começou a apresentar resultados consistentes, chamando a atenção de analistas e centros de pesquisa estrangeiros. O Brasil não estava apenas reproduzindo conceitos, mas resolvendo problemas práticos que ainda desafiavam instituições de ponta no hemisfério norte. O sucesso desses testes levou à integração da tecnologia aos programas de defesa cibernética e ao link BR-2, transformando a criptografia quântica em um ativo estratégico real. O foco inicial de implantação foi a Amazônia, região onde a soberania brasileira é constantemente monitorada e pressionada. A vasta rede do CISFRON, responsável pelo monitoramento de fronteiras, gera volumes massivos de dados sensíveis, cuja proteção se tornou crítica. Com a implementação da distribuição de chaves quânticas no backbone das comunicações militares, o Brasil criou verdadeiros túneis de silêncio digital. Qualquer tentativa de interceptação seria imediatamente detectada, interrompendo a transmissão
e invalidando a chave. Para serviços de inteligência estrangeiros, isso representa uma negação efetiva de acesso, transformando o Brasil em um alvo difícil no domínio cibernético. O diferencial mais sensível desse sistema, porém, é sua natureza integralmente nacional. A história da espionagem global demonstra que ataques à cadeia de suprimentos são uma das ferramentas mais eficazes de infiltração. O caso da empresa suíça CryptoHag, secretamente controlada pela CIA durante décadas, é um exemplo clássico. O Brasil aprendeu essa lição e construiu um sistema sem dependência externa, eliminando o risco de backdoors ocultos. Com o avanço do projeto, surgiram novos desafios. A limitação física das transmissões por fibra óptica impõe restrições de distância, exigindo soluções criativas para cobrir um território continental. A resposta brasileira foi o desenvolvimento de nós confiáveis, estações seguras, onde as chaves são regeneradas de forma controlada, permitindo a expansão da rede sem violar os princípios quânticos. Paralelamente, o Brasil iniciou estudos para levar a criptografia quântica ao espaço, inspirando-se no precedente chinês, mas com uma abordagem própria. O objetivo é proteger não apenas o território continental, mas também o Atlântico Sul, o pré-sal e a chamada Amazônia Azul, ampliando o escudo de soberania para além da superfície terrestre. Esse avanço não passou despercebido. Tentativas de acesso a informações acadêmicas, propostas agressivas de cooperação internacional e ofertas direcionadas a pesquisadores brasileiros começaram a surgir, indicando uma pressão crescente sobre o ecossistema científico envolvido no projeto. A defesa do conhecimento tornou-se tão importante quanto a defesa do sistema em si. Hoje, o Brasil ocupa uma posição singular no cenário internacional. É o único país do Hemisfério Sul a operar uma rede de comunicação militar baseada em criptografia quântica, resistente tanto à computação clássica quanto à quântica. Mais do que uma inovação tecnológica, trata-se de uma redefinição do conceito de soberania no século XX. Durante a Guerra Fria, soberania significava capacidade de destruição. No mundo contemporâneo, soberania significa controle da informação. O Brasil, ao apostar nas leis da física em vez da corrida armamentista tradicional, encontrou uma forma silenciosa e eficaz de proteger seus interesses estratégicos. Em um ambiente global, onde todos tentam ouvir, a capacidade de permanecer invisível torna-se a mais poderosa das armas. E se você quer continuar acompanhando as análises e atualizações sobre o poder militar e geopolítico do Brasil e do mundo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Brazuca Militar. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma das próximas publicações. Muito obrigado por assistir até o fim. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe.